O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou ontem por cerca de 40 minutos na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um ato convocado por ele e por apoiadores para defender a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. A plateia, que foi bem menor do que o esperado pelo ex-presidente, ouviu o apelo dele para a aprovação do PL da anistia e a defesa da própria candidatura em 2026. Vamos ouvir um pouco do que disse Bolsonaro. Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23, ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Você pode conferir outras partes desse discurso aqui no nosso canal, no canal Tempo, mas para entender mais sobre esse ato e sobre as implicações políticas dele, a gente conversa agora com a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília. Oi, Fran, bom dia, bem-vinda. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Fran, o que a gente está vendo, viu aí as imagens, né? Ouviu um pouco desse trecho do que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse. O que esse ato mostra, assim, quais são os elementos e as leituras que a gente pode fazer dele? Pois é, Dani, o Bolsonaro aí, nos quase 40 minutos que ele discursou, né? Ele falou muito pouco sobre o atual governo, sobre o Lula, se comparou ali com o Trump, mas ele focou muito nessa questão da anistia e em dizer que não houve uma tentativa de golpe de Estado aí para contrapor o que diz a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Ao falar sobre esse projeto da anistia aos presos de 8 de janeiro, e aí o Bolsonaro usou muito, né, familiares de pessoas que estão presas e tudo para fazer esse comparativo, mas muito na tentativa mesmo de se salvar, de conseguir permanecer aí ativo e como uma figura relevante na política. Isso porque, além da inelegibilidade dele, né, vamos lembrar 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, então ele está com essa condenação até 2030, a questão se complicou após o Supremo Tribunal Federal já marcar, o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo, marcar para o dia 25 de março agora o julgamento que vai definir se ele e outras 7 pessoas desse chamado Núcleo 1, dessa organização que a organização criminosa que a PGR aponta, né, para aí tramar um golpe de Estado, se vai ser aberto, se eles vão virar réus ou não. Então, isso já está, digamos, ali que encaminhado, já há uma expectativa dessa própria base de aliados e da defesa de Bolsonaro também, que é difícil reverter esse quadro. Então, por isso, não só buscar uma ajuda internacional, mas como também tentar fazer com que esse projeto da anistia passe na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas um outro ponto também que é importante da gente ressaltar, é que você chegou ali a citar na introdução, você chegou a citar isso, é justamente sobre esse apoio popular, né? Inicialmente estava esperado ali 1 milhão de pessoas, depois diminuir essa expectativa para 500 mil, aí a USP falou em 18 mil, Datafolha falou que foram 30 mil pessoas, os apoiadores usaram um dado aí de PM de 400 mil pessoas, mas fato é que, até mesmo online, esse ato estava, assim, esvaziado. Então, mostra também, como se fosse, e aí fica até para aliados, conversando ontem também, é um pouco a avaliação de que é como se já tivesse uma
o entendimento de que tem um destino já traçado no Supremo Tribunal Federal e também no TSE, e que é muito difícil de reverter isso. Claro que eu não vou fazer uma comparação direta, mas também mostra que há um cansaço, de certa forma, com o que vem sendo dito e com o caminho que está sendo traçado por esse presidente nesse momento, Dani. A gente fala sobre como começaram as movimentações, né, para esse ato, que inicialmente ia ser um ato nacional, que iam ter manifestações em outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, iam também ter essas reuniões de apoiadores do ex-presidente, e acaba que no final ali eles optam por concentrar toda essa movimentação no Rio de Janeiro. E aí a gente vê, assim, a gente tem até essas imagens aí que a gente vê que essa quebra de expectativa, né, um público que antes era estimado em 500 mil, chegar ali a uma expectativa ali de 30 mil, né, na conta do Datafolha, por exemplo, pode ser considerado, a gente pode entender como um tiro no pé, talvez, do ex-presidente, de ter cancelado em outros lugares, porque isso acabaria por somar, né, assim, essas pessoas que se manifestariam em outros lugares somariam a esses apoiadores. Mas a avaliação é de que também não se teria certeza de que esses atos em outros lugares eles teriam pessoas suficientes. Então, Entendi. Poderia se passar uma avaliação de que houve um esvaziamento generalizado. Também se teve essa preocupação, mas fato é que, ao concentrar também, era esperado justamente o quê? De que se tivesse uma concentração maior, principalmente porque esse ato está sendo falado aí há mais de um mês, né? De figuras políticas tiveram presenças muito importantes, confirmadas, que para o ex-presidente é importante nesse momento ter alguém ali no Congresso, governadores também. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não foi em função de uma cirurgia que ela passou nos últimos dias, enfim, que até seria uma cirurgia estética, mas digamos, Dani, que não se tinha a avaliação era de que também ter uma visão de que seria esvaziado em outros lugares também não era benéfico. Tiveram algumas, né, justamente em algumas cidades, mas, de fato, ali quando a gente olha para Copacabana, aí vamos lembrar que em fevereiro deste ano o ex-presidente reuniu 185 mil pessoas na Avenida Paulista, né? Então, teve aquelas imagens também fortes, toda a Avenida Paulista tomada. No ano passado também tiveram outras manifestações e que teve uma agregação maior. Então, também mostra, e aí é um ponto de alerta também para o ex-presidente e para aliados, do que nesse discurso, do que nisso está cansativo, de que eles não conseguiram agregar o apoio dessa vez. Claro que, oficialmente, eles falam que não, que estava lotado, enfim, né? Não, mas pelas imagens dá para ver que não é tanto assim, né? Assim, não, obviamente 500 mil, que era a expectativa, não chegou. E aí eu queria falar um pouco mais, Fran, sobre essa questão da presença dos governadores e dessa tentativa de angariar capital político, né, ali ao lado do ex-presidente, de tê-lo como um cabo eleitoral também, talvez, assim, de se projetar sobre a imagem dele e com a imagem dele, no caso, e, enfim, né, conquistar esses aliados que são os eleitores, esses eleitores fiéis do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, 2026 está aí, né, batendo a porta para as eleições. O Bolsonaro contou ali com a presença de vários nomes da oposição na Câmara, no Senado, em outros estados, e também com a presença de governadores. Vou citar aqui o Jorginho Melo, de Santa Catarina, Cláudio Castro, do Rio, o Mauro Mendes, do Mato Grosso, e também Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo Republicanos. E quem falou as falas elas foram do ponto de vista de tentar manter mesmo Jair Bolsonaro como uma figura política que vai estar ali em 2026 disputando algo. Então, Tarcísio de Freitas, por exemplo, falou de defender uma candidatura de Bolsonaro a presidente em 2026, outras pessoas também, mas aí eu falo de Tarcísio porque de todos esses governadores que precisavam estar lá também para buscar o quê? Esse capital político da direita, para mostrar o quê? Que está fiel a Bolsonaro e, querendo ou não, para angariar isso para 2026, o Tarcísio de Freitas talvez tenha sido o que utilizou o tempo ali de um modo não só para defender Bolsonaro, mas ele aproveitou para se colocar como antagonista à esquerda e ao PT, então, e ao Lula. Então, quase como aquele
fica naquela, né? Tarcísio vai ser ou não vai ser candidato a presidente em 2026? Vai depender de Bolsonaro, mas ele está fazendo um caminho próprio dele. Por exemplo, ontem, ele focou bem mais no discurso em falar do governo Lula. Ele citou, por exemplo, prometeram picanha e não tem nem ovo. Então, ele criticou a inflação, falou mal da esquerda. Então, assim, além de defender Bolsonaro, obviamente, mas você vê um Tarcísio ali já se colocando como se precisava ser o candidato aí em 2026. E a gente mostrou isso como também, não só da direita, ele está tentando se firmar, mas está buscando também eleitores mais ao centro. Mas ontem foi a sensação que se deu também é de que, olha, ele pode ser enfim, um candidato aí apoiado por Bolsonaro. Oficialmente, claro, Bolsonaro está esticando a corda até onde vai ser possível, porque, né, Dani, não é só o TSE, tem essa questão no STF também, então precisa de várias frentes para reverter isso. Enquanto isso, Tarcísio está fazendo aquilo ali de não se colocar como o cara que vai trair Bolsonaro, que está à espera, mas ele está pavimentando o caminho dele. Exato, ele se coloca nesse ponto de sou apoiador, mas fazer o quê se não der certo, né? Então ele se coloca também como uma alternativa de uma forma mais velada, menos descarada, como fazem outros governadores, como Caiado, por exemplo, que também é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, mas com o Tarcísio ele vem de uma forma muito mais sutil, né? Essa autopromoção, digamos assim, dessa figura para figurar ali em 2026. Fran, e aí o ponto mais, né, como você mesmo disse um pouco antes, mais trazido pelo ex-presidente foi justamente a questão da anistia, que foi o grande assunto desse dia, o grande assunto dessa manifestação, que é o PL que quer anistiar os condenados pelo 8 de janeiro. Vamos falar um pouco mais sobre ela, qual que é a situação que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados, qual que é a chance disso realmente passar, né, e ser essa esperança e se concretizar enquanto solução para o ex-presidente? Olha, Dani, muito difícil a situação hoje desse projeto da anistia, por mais que ontem o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, né, ele até falou que ele vai apresentar um requerimento de urgência para que esse projeto, essa PEC, ela seja apreciada já no plenário da Câmara. Vamos lembrar, no ano passado, naquele momento de articulação, de negociação para a presidência da Câmara, o que o Arthur Lira fez? Ele justamente criou uma comissão especial para tratar sobre o tema, que basicamente é você colocar totalmente aquilo ali na gaveta em banho-maria. Na época se precisava disso para não influenciar esse debate para a disputa da Câmara. Passado tudo isso, o que depende agora? Depende que o presidente da Câmara, Hugo Mota, realmente coloque esse texto, essa comissão aí para andar. O que parece ser difícil nesse momento pelo ambiente político. E o Sóstenes está tentando justamente apresentar esse requerimento para que essa proposta saia aí da gaveta. A proposta no molde que está hoje, ela não beneficiaria Bolsonaro. Estão ouvindo o áudio da Fran? Oi? Um minutinho, Fran, desculpa, eu tive um problema aqui com o meu retorno, mas pode continuar falando, perdão. Imagina, a proposta, como ela é hoje, ela não tem Bolsonaro ali como um dos privilegiados, vamos dizer assim. Então, precisa de mudanças no texto que seriam feitas pelo relator, ou a pensar outros textos que também estão em tramitação para que beneficie ele. Essa é a principal mudança no texto que é previsto. Mas teve um ponto importante, porque o Centrão se mede muito também de como que está essa chama popular, de como que as coisas estão sendo aceitas. E ontem, esse esvaziamento desse ato, também, de certa forma, coloca o Centrão em alerta do ponto de vista se é benéfico ou não discutir isso nesse momento, se esse texto, na verdade, só vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e, no final, não vai trazer, digamos que, capital político. Bolsonaro ontem, inclusive, citou que já estava tudo fechado com o Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, para a votação desse texto na casa. A gente tá procurando aí o Kassab, inclusive, para saber se é isso mesmo, se teve algum acordo fechado, mas há um temor, Dani, justamente relacionado a ontem. Então, o que
o que essa manifestação, esse ato de apoio a Bolsonaro mostrou ontem, porque se esse tema ele não chegou ali saiu da bolha, ficou ali muito concentrada nessas pessoas que já são apoiadoras de Bolsonaro, então na Câmara talvez isso também não vá para frente. Vamos lembrar, 25 de março, julgamento para ação penal. A STF quer resolver tudo até setembro ali. Então, talvez também não dê tempo. Claro, né? Tempo é relativo quando a gente fala de Congresso, depende dos interesses, mas nesse momento a situação não está boa. A gente tem, como a gente tinha falado, a questão de outras esperanças, né? Do Bolsonaro e da direita, de que ele se concretize como candidato a 26, é a questão da lei da ficha limpa, né? Da alteração na lei da ficha limpa, que é mais fácil, que tem um apelo maior entre os parlamentares, porque ela tem ali um interesse que não é só da direita, um interesse que tem até de deputados da base governista, de parlamentares da base governista, mas que a questão da anistia, ela tem um apelo muito nichado, né? Muito ali para a base bolsonarista. Nem mesmo a própria direita como um todo dentro do Congresso tem uma unanimidade, tem uma coesão nesse sentido, né? Para aprovar esse PL. Então, fica um caminho menos pavimentado e muito mais tortuoso, que é justamente o que o Bolsonaro tenta se debruçar agora, né? Porque ele entende que vai ser um caminho muito mais tortuoso, muito mais difícil para alcançar essa anistia, que assim, ele ainda nem está exatamente incluído, né, Fran? Exato, tem que fazer essas mudanças no texto para incluir ele ali, que não é considerado regimentalmente não é uma coisa difícil a se fazer, só que esbarra justamente na vontade política do Centrão, de Hugo Mota querer pautar esse tema e já contaminar o debate no primeiro semestre que ele virou presidente da Câmara, mas para Bolsonaro, além de tentar ali para a STF via judicial, além de tentar internacionalizar esse caso, hoje, do ponto de vista de saídas, seria por meio da lei da anistia, tratando dessa questão criminal, e da questão da inelegibilidade, como você citou, a lei da ficha limpa. Mas são muitos poréns, né? São muitos sis nesse momento. Então, a situação tá complicada para esse presidente do ponto de vista político e judicial nesse momento.